Olá meninas! No vídeo de hoje nós vamos falar das armadilhas invisíveis que impedem você de guardar dinheiro. Você é aquela pessoa que trabalha, que tenta economizar e que promete que esse mês vai sobrar dinheiro e vai ser tudo diferente, mas quando você recebe o seu salário, acaba não sobrando nada e você nem sequer sabe para onde foi o seu dinheiro? Hoje eu não vou falar que você precisa ganhar mais, nem que você precisa ter mais disciplina. No conteúdo de hoje, eu vou te ensinar a encontrar os seus gargalos financeiros invisíveis que estão drenando o seu dinheiro. Eu vou te mostrar o porquê você pode estar se esforçando para guardar, mas infelizmente você não está conseguindo. E eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo sabendo tudo aquilo que está te sabotando. Meu nome é Vânia Santos e esse é o canal Sua Vida, Seu Dinheiro. E nesse canal nós falamos de como ter uma vida com bom planejamento, constâncias e escolhas alinhadas podem te trazer paz financeira. E a primeira coisa de tudo, quando nós estamos em uma reformulação financeira, que é o que acontece com muitas de vocês que chegam aqui nos vídeos do canal, é que nós precisamos ter a clareza da nossa mudança de mentalidade. A maioria das pessoas acham que não guardam dinheiro porque elas ganham pouco, ou porque elas têm muitas contas, porque elas não têm disciplina, ou porque a vida está muito cara. São pontos muito relevantes, são pontos em muitos locais e dependendo da sua renda, que são sim, de fato, fatores que impedem sim você de guardar dinheiro. Mas, na maioria dos casos, o problema real não é matemático, mas sim comportamental. Para que a gente guarde dinheiro, não basta só nós termos força de vontade. Você precisa também de um método, você precisa de uma estratégia. Se depender de sobrar dinheiro, isso não vai acontecer. Ou seja, você nunca vai guardar. E é a partir disso que nós vamos entrar no primeiro ponto aqui da nossa fala, que é identifique a sua prioridade. E eu vou estar pegando aqui a minha caneta e vou estar colocando aqui para você que o nosso primeiro ponto é identificar o que seria a nossa prioridade. Quais são as contas que você paga primeiro? A primeira coisa que vem à nossa cabeça, principalmente para quem paga um aluguel, é o meu aluguel, a minha luz, a minha conta de água, a minha conta de gás. E aí vem as outras coisas como mercado, o cartão, internet, as minhas dívidas. Porém, se a gente primeiro pagar todas essas nossas contas e esperar que sobre algo, normalmente nunca vai sobrar. Ainda mais que nós sempre estamos tendo algum imprevisto devido à falta de educação financeira, que não nos ensinaram a ter uma reserva, que não nos ensinaram como administrar o nosso dinheiro efetivamente, que condiza com a vida que nós temos. Mas o ponto-chave aqui é que vocês entendam que guardar dinheiro funciona igual a pagar uma conta. Quando a gente trata dessa forma, o nosso cérebro, ele entende que nós devemos sim nos pagar primeiro. Vou explicar para vocês esse contexto. O nosso cérebro, ele já é programado para entender que a ordem de pagamento é a ordem de prioridade. Então, se a ordem do seu pagamento de guardar o dinheiro for a última opção, ou seja, o seu cérebro, ele vai compreender que aquilo é opcional. Ele não vai tratar aquilo como prioridade. E qual seria a intenção aqui? É você se pagar primeiro. Porque se você nunca se pagar primeiro, o seu cérebro nunca vai entender que você é a sua prioridade. E aqui a gente passa já para o passo prático, que seria, de fato, você se pagar primeiro. Separe um valor fixo, mesmo que pequeno, mas esse valor ele tem que ser separado imediatamente. Assim que o seu dinheiro cair na sua conta, ou se você recebe dinheiro em mãos, assim que o seu dinheiro estiver em sua posse, você precisa separar esse dinheiro para você. Você precisa ser a primeira pessoa a receber do seu salário. Porque assim você vai estar criando um novo hábito para o seu cérebro. Você vai estar dando um comando para ele. E ele vai entender que você é a sua prioridade, que a primeira coisa que você tem que se pagar é a você mesma. E aqui nós não estamos falando sobre valores exagerados. Nós estamos falando até mesmo em percentuais. Quando é para a inclusão de um hábito,
eu indico sempre que você pegue pelo menos de 1% a 5% do valor do seu salário líquido. Vamos supor que o seu salário líquido seja o valor de R$2.000. Ou seja, se você tirar 1%, vai ser o valor de R$20. R$20 cabe dentro do seu orçamento? Sim. Então você vai pegar esse valor de R$20 e você vai guardar mensalmente. Aqui o importante não é o valor, mas sim você desenvolver, você criar este hábito de estar sempre se pagando primeiro. E a partir daí, conforme for passando os meses e você for criando esse hábito, você for treinando o seu cérebro, você sim vai poder ir aumentando gradativamente. Então, qual que seria a nossa prioridade? Eu vou colocar aqui que é se pagar primeiro. Então, seria exatamente isso. Passando desse ponto, nós vamos para o segundo tópico, que seria você estar vivendo no modo alívio emocional. E o que seria isso? Seria você transformar as suas emoções em hábitos, em falas, em atitudes, em comportamentos que interferem diretamente na sua vida financeira. Então, eu vou colocar aqui, viver E dentro desse contexto, muitas pessoas acreditam que elas têm uma necessidade de gastar dinheiro. Porém, na verdade, elas estão tomadas por exaustão. E elas tomam as decisões delas baseadas não nas necessidades, mas sim no sentimento que aquelas ações financeiras vai trazer para ela de alívio no momento. E aí eu não sei se já aconteceu com você, mas você teve uma semana difícil no seu trabalho, você ficou a semana toda trabalhando sob pressão. E aí você chega no final de semana e você fala assim, eu preciso ir ao shopping porque eu vou fazer uma compra, eu mereço, eu preciso me distrair. Então, essa questão acaba trazendo um hábito para você, que é de você, toda vez que você tiver um estresse no trabalho, que você sentir que você trabalhou a semana inteira e foi muito difícil para você, de você ir ao shopping e fazer alguma compra. Outro ponto é, às vezes, quando a gente tem alguma dificuldade em casa mesmo, e a gente fala assim, ai, hoje eu vou pedir um delivery. Por quê? Porque eu mereço. Eu me dediquei muito a essas tarefas, eu fiquei muito exausta com esses afazeres. Então, nesse momento, eu vou pedir um delivery porque eu mereço. E é aí que muitas de nós somos enganadas. Porque essa falsa sensação de que eu mereço, eu trabalho tanto, eu me dedico tanto e por isso eu mereço, isso vai criando na sua mente vazamentos do seu dinheiro. Vai criando gargalos invisíveis que podem comprometer o seu orçamento inteiro do mês. E aí você pode estar se pensando agora, ah, mas é só uma compra, é só um delivery, é só um lanche. Mas na verdade é um padrão que esse padrão repetido por várias vezes, ele acabou se tornando um hábito. E no final das contas, você nem sequer percebeu. Então, guardar dinheiro exige, de fato, clareza. E quando você está sufocada por esses problemas financeiros que estão drenando as suas energias, você não tem essa clareza. Então, aqui, a gente já vai para o passo prático desse ponto, que seria você limitar os seus gastos com o cartão de crédito, você desativar as suas compras com um só clique, você remover cartão salvo em aplicativos, principalmente esses aplicativos de compras de roupas, principalmente esses aplicativos de deliveries, você desativar as notificações dos aplicativos. Isso é muito importante. Não sei se você já percebeu, mas todo aplicativo, ele costuma te dar um desconto maior se você instalar o aplicativo. Sabe por quê? Porque normalmente o nosso cérebro não vai ficar o tempo todo entrando num site, pesquisando lá na barra de pesquisa um site para estar fazendo uma compra. Porém, quando ele está instalado no seu celular, o aplicativo tem livre acesso a te mandar várias e várias mensagens. E isso acaba te induzindo a entrar no aplicativo e a fazer uma compra que naquele momento você nem sequer estava desejando. Então, essa parte de viver no modo alívio emocional, o importante aqui é você dificultar a sua forma de gastar o seu dinheiro.
e facilitar a sua forma de guardar. Então eu vou colocar aqui. Isso daqui é muito importante para que você vá fazendo os seus ajustes e o seu cérebro vá criando novos padrões. A sua mentalidade, ela, além de ter mudado, como nós falamos no início do vídeo, ela precisa também ir evoluindo. Você precisa incluir novos padrões. E se você está comigo até agora, eu já vou pedir para que você se inscreva no canal, para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas e mais vidas sejam transformadas. Esse canal ele está crescendo bastante e é tudo graças a vocês. Eu sou muito, muito grata, muito feliz que eu estou de estar podendo compartilhar aqui a minha vida financeira e também compartilhar um pouco de como foi essa minha mudança de mentalidade. E eu acredito muito que a educação financeira, quando ela chega nas nossas vidas, ela chega para transformar não somente a nossa vida atual, mas sim o futuro que a gente vai ter. E é isso tudo que eu trago aqui no canal. Todo o meu trajeto, todas as coisas que eu tenho feito e tudo que eu ainda estou praticando. Porque isso daqui é uma manutenção constante, mensal, diária, de mentalidade, de comportamento. Então vamos voltar aqui para o conteúdo, mas já deixa aí um coraçãozinho para eu saber que você está me acompanhando. E agora nós vamos entrar no ponto 3, que seria que você tenta mudar o seu comportamento, porém não muda do seu ambiente. Então a gente vai colocar aqui. A mudança de comportamento, ela automaticamente exige uma mudança de ambiente. Por quê? Porque você, às vezes, tenta ser mais disciplinada, você tenta resistir às compras, você tenta controlar ali os seus impulsos, mas você vive com o limite do cartão de crédito alto, com um saldo misturado com o seu cartão de crédito, com as contas que você utiliza para pagar no mês, com o dinheiro que você diz que tinha separado, mas na verdade não tinha separado. Então aqui é muito importante você entender que o ambiente que você está sempre vai vencer a sua motivação. Por isso é tão importante você mudar o seu ambiente à sua volta também. Então com isso a gente tem o passo prático de que você vai pegar uma folhinha, um caderno, qualquer coisa que você possa estar escrevendo e você vai fazer um mapeamento dos seus vazamentos. É exatamente isso. Durante 30 dias você vai ver aonde você está gastando, aonde são os seus gargalos. E eu vou pedir só que você faça 3 categoriazinhas, que é a de delivery, compras por impulso e assinaturas. Exatamente. Nesse momento aqui da gente poder estar identificando quais são os nossos gargalos financeiros, que normalmente eles estão dentro dessas 3 categorias. A gente não precisa, nesse momento, estar controlando tudo. A gente precisa identificar aonde são os nossos maiores vazamentos. E normalmente costumam ser nesses 3 pontos. Então aqui você precisa de um controle estratégico, aonde você vai estar fechando os seus gargalos invisíveis. Então você vai estar fazendo um controle aí de 30 dias nessas 3 categorias de deliveries, compras por impulso e assinaturas. E você vai estar anotando tudo, exatamente tudo que você tem, e tudo que você utilizou e tudo que você gastou. E qual seria o passo prático desse comportamento aqui? Você vai avaliar. Você vai avaliar quantos deliveries você pediu. Você vai avaliar quantas compras você fez por impulso. E você vai avaliar as suas assinaturas. Você utiliza realmente todas as assinaturas que você tem? Uma das coisas que eu identifiquei em mim foi justamente isso. Eu tinha diversas assinaturas de diversos aplicativos e no final das contas eu não assistia nenhum. Então, hoje, eu só tenho as coisas que de fato são estratégicas. Hoje, eu só tenho um streaming, que não sou que utilizo, mas é para minha casa. E eu tenho, sim, o YouTube, porque esse daí sou eu que utilizo. Então, assim, eu reduzi. Eu tinha várias assinaturas de onde tinham séries, onde tinham filmes, e eu não assistia nenhum, e nem aqui as pessoas da minha casa. Então, o que acontece? Essas coisas
eram onde ia o meu dinheiro mensal de forma automática e eu não sentia. Por quê? Porque eu não via sair do meu bolso. Então, quando a gente não vê o dinheiro saindo, a gente cria uma anestesia financeira. Então, esse foi um dos pontos onde eu verifiquei o que de fato eu precisava para consumo mensal, o que de fato eu precisava para viver. Foi nesse ponto aqui também que eu encontrei que nos finais de semana eu pedia delivery 3 vezes, ou seja, eu começava na sexta e só parava no domingo. Então, isso também gerava um custo elevado. Então, aqui em casa, no momento, nós pedimos deliveries uma vez ao mês. Então, aqui você consegue perceber como você identificar o seu comportamento vai automaticamente mudar o ambiente que você vive, vai mudar as suas atitudes. Então, por isso, isso daqui é tão importante. Então, aqui no ponto 3, eu vou colocar para que você possa avaliar os seus gastos. Experimente fazer isso inicialmente e você vai ver a transformação que você vai ter na sua vida financeira. E partindo disso, nós já vamos para o ponto 4, que seria você não ter um motivo emocional forte para que você esteja guardando dinheiro. Então, eu vou colocar aqui. E dentro disso daqui está o quê? Você ter um objetivo, você ter um destino para o seu dinheiro. Guardar dinheiro por guardar não funciona. Você precisa, de fato, de uma meta, de um objetivo, de um destino, de uma motivação para que você guarde o dinheiro. O seu cérebro ele precisa entender que você está altamente ligada e comprometida com o guardar o dinheiro. E aí, a gente tem alguns pontos aqui. Por exemplo, muitas pessoas chamam de reserva de emergência. Só que quando você fala em reserva de emergência, pelo menos para mim, me remete uma coisa, tipo, ruim. Porque me remete coisas ruins acontecendo. Porque emergência leva-nos a pensar justamente isso. Então, muitas das vezes, reserva de emergência não é um motivo, não é um nome tão motivador para te fazer guardar dinheiro. Mas você utilizar a palavra liberdade, você utilizar a palavra segurança, você utilizar a palavra tranquilidade, e tanto é que eu mesma utilizo o nome da minha reserva de reserva da tranquilidade. Por quê? Porque eu sei que se acontecer algo comigo, eu terei tranquilidade para resolver. Então eu acredito muito no poder das palavras. Eu acredito muito no que nós fazemos de forma intencional. E você está guardando dinheiro para uma emergência, no final das contas, me dá a sensação de que aquela emergência vai acontecer. Mas quando você fala de reserva da tranquilidade, você tem uma sensação de que você, por mais que aconteça algo difícil, você vai estar tranquila para resolver, porque você está calçada, porque você está com reserva, porque você se preparou para isso. Já na parte dos meus investimentos, o meu motivo é a minha liberdade financeira. Porque eu acredito que tudo que a gente for fazer tem que ser de forma intencional. Então não adianta eu investir se eu não tenho um motivo para aquilo. Se eu invisto, é porque eu quero ter a minha liberdade financeira. É uma visão para o meu futuro. Então é um motivo que vai estar sempre ali me motivando a continuar, a persistir, a aportar mensalmente. E uma das coisas mais gratificantes é você, de fato, ver ali suas reservas aumentando, os seus investimentos aumentando, os seus dividendos caindo. Então, tudo isso te traz mais motivação para que você continue. Então, o passo prático daqui é dê nome para o seu dinheiro. Isso vai gerar uma identificação com seus objetivos, com seus sonhos. Isso é muito importante para manter você no seu foco. Então, eu já vou escrever aqui.
Dê nome para o seu dinheiro, porque isso daqui vai te dar motivação para você sustentar os seus comportamentos e sustentar os seus hábitos. Se você ficou comigo até aqui e se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, para que você deixe um coraçãozinho rosa aí no final. Estou muito feliz com todos os conteúdos que eu tenho criado aqui para vocês. Se vocês tiverem mais sugestões, vocês coloquem aqui para mim. Meu muito obrigada e até a próxima. Tchau!